Olá! Se você está vendo esse vídeo é porque provavelmente tem algum problema com ansiedade, estou certa? Então senta ali no banco do carona, vem comigo e vamos conversar um pouco sobre isso. No último vídeo nós conversamos sobre o jejum e a ansiedade e o jejum, a relação entre eles. E hoje eu quero falar sobre a relação entre a ansiedade e o domínio próprio. Sabe quando alguém pega e fala para você assim: "Não, mas você precisa controlar isso. Você precisa aprender a se dominar, você precisa não ficar dessa forma. Por que que você está ansioso desse jeito? Você tem que vencer isso", né? Muitas vezes a gente escuta esse tipo de coisa, esse tipo de frase, ou então a gente fala esse tipo de frase para alguém, né? Então, eh, na realidade, na ansiedade não é tão simples assim, né? Mas uma coisa que eu tenho certeza que nós devemos aprender é que nós temos que sim aprender a dominar a nós mesmos, né? É como diz na palavra do Senhor em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, assim, no fundo, tem um pouco de verdade, né? A gente precisa saber dominar os nossos instintos, né? Saber dominar os nossos sentimentos. Só que nós só vamos saber fazer esse tipo de coisa quando nós estamos realmente alicerçados no Senhor, quando nós estamos seguindo aquela base, né, forte, aquela base fortificada no Senhor, seguindo o tripé: oração, leitura da palavra e jejum. Quando nós estamos, quando essa é a nossa base, quando esse tripé é a nossa base, eu creio que fica muito mais fácil você poder ter essas virtudes, né, do fruto do Espírito na sua vida. Então, esse domínio próprio, sim, nós temos que ter. Mas para poder ter o domínio próprio, acho que a câmera entortou aqui. Para poder ter o domínio próprio, nós temos que estar firmados no Senhor. A comunhão com Deus nos leva a ter este domínio próprio também. A aprender a ter esse domínio próprio, a aprender a ter essa mansidão, a aprender a ter a fidelidade, a longanimidade, a alegria, né? Eu sempre digo para vocês que quando você se vê livre, né, dessa opressão que o transtorno de ansiedade pode causar na sua vida, você vai ter uma vida plena, uma vida alegre. Às vezes tem dificuldades, né? O Senhor disse: no mundo teremos aflições, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, vamos ter sim momentos de dificuldade. Eu nunca disse para vocês que não haverão momentos de dificuldade, né? Que depois que você conseguir aprender a lidar com a sua ansiedade, você vai continuar tendo sim suas dificuldades da vida normal. Só que a forma como você enfrentará as suas dificuldades é diferente. Ter a paz no coração, não ter aquele. Ter a paz para poder pensar melhor, não ter aquela angústia, aquilo que aperta seu peito, aquilo que acelera seu pensamento. Não ter esse tipo de sintomas vão facilitar muito os processos para você, vão facilitar o seu processo de lidar com as situações da vida e vão te dar até mais clareza, né, sobre o que você precisa pensar. Às vezes você precisa raciocinar sobre alguma coisa e muitas vezes a ansiedade não te deixa, né, raciocinar direito. Então, preste bastante atenção. Quando a pessoa falar para você: não, você precisa dominar isso, você precisa se controlar, não leva para o lado ruim, não. Pega o que é positivo, né? Porque às vezes as pessoas querem apenas nos ajudar. Então, pega o lado positivo dessa questão, né? Sim, eu preciso aprender a me dominar, eu preciso ter domínio próprio, ok. Mas como que eu vou ter isso? É buscando no Senhor. Busque em Deus.
busque em oração, peça a Deus. É como eu sempre digo para vocês, momentos difíceis virão. Às vezes você pode até ter aquele sintomazinho de novo, começa a dar aquela angustiazinha. Essa semana mesmo eu tive. Aí eu falei, uai, Thalita, como assim? Você vai deixar ser dominada novamente? Né? Era um momento assim com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e parece que meu cérebro deu uma bugada. Aí eu falei, o que tem que fazer, Thalita? Vamos orar, né? E já fui dobrar os meus joelhos e já fui orar, pedir o direcionamento do Senhor. E como eu sempre digo, não é orar e ficar ali deitado, prostrado, não. Vai orar, ora, pede direcionamento de Deus e vai seguir sua vida. E com o tempo vai melhorando o sintoma, vai melhorando a sensação e logo passa. Você não pode se deixar tomar por toda aquela circunstância e deixar que destrua todo o seu dia. E aquela paz que eu sempre vou dizer aqui para vocês e estimular vocês a buscar por essa paz. A paz que excede todo entendimento que só o Senhor tem para nós. Quando você ajoelha, dobra os seus joelhos e ora, se não puder ajoelhar, eleve o seu pensamento ao Senhor, essa paz que excede todo entendimento, ela te alcança, né? E você pode sim ter a certeza de que Deus pode fazer isso por você, te ensinar a lidar com esse sentimento que tem sido, eu digo que é um sentimento, né? É como se fosse a alegria, por exemplo, né? Uma tristeza. A ansiedade é um tipo de sentimento também que nós temos. E nós temos o quê? Que aprender a controlá-lo e não deixar que ele nos controle. Esse sentimento de ansiedade precisa ser controlado. Temos que lidar com todas as situações, independente do contexto por inteiro, né? Temos que saber lidar com as situações, sem deixar que isso nos trave, por exemplo. Tem muita gente que fica travado, né? Tipo, não consegue nem sair do lugar. Vem algum problema e a ansiedade vai tomando conta e você só consegue sentir aquela agonia e não pensa direito. E no final das contas nada se resolve, né? Para resolver as coisas nós precisamos sim de clareza, né? De um pensamento mais tranquilo. E como que nós conseguimos isso? Em oração, em comunhão com Deus. Deus vai falar no seu coração e vai trazer aquela paz que você precisa, o entendimento que você precisa para determinadas situações, ok? Então essa é a mensagem que eu queria trazer para você hoje. Quando alguém te disser, você precisa dominar isso, você diga, sim, eu preciso mesmo. E eu vou aprender a dominar. Eu vou aprender a lidar com essa situação, ok? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus. E se precisar conversar comigo, na descrição tem o link, direto para o meu WhatsApp, você pode falar comigo lá e expor o seu problema, o que você precisa falar. Se você tem dificuldade com ansiedade, vem conversar comigo, que a gente pode, eu vou te ensinar algo mais que você precisa para poder aprender a lidar com a ansiedade por meio da fé, ok? Um forte abraço, fica com Deus, Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.